Olá, irmãos e irmãs que me acompanham aqui no Dose de Sabedoria. Eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão com a passagem que está no livro do Evangelho de São João 8, no versículo 32, onde Jesus verdadeiramente nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos livrará é a tradução também da Bíblia Ave Maria. O documento 80 da CNBB diz: com adulto, catequese de adulto. Hoje, um grande número de cristãos adultos passam por uma dificuldade muito grande, que seja a compreensão da fé. Tiveram uma catequese em prejuízo na infância. À época, o sacramento da crisma também não tinha a estrutura que hoje tem, a metodologia que hoje tem, os avanços, catequéticos, teológicos, litúrgicos que hoje tem. Então são católicos de uma fé, digamos assim, em detrimento, uma fé que não ajuda ao crescimento dentro da própria religião. Por exemplo, são muito poucos os católicos adultos que compreendem o que seja a Santa Missa, o valor da missa, que conseguem encarnar a Santa Eucaristia, que conseguem traduzir para o seu dia a dia aquilo que é oblação, oferenda, expiação e nossa bênção maior, que é Jesus Eucarístico, pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Muitos católicos têm dúvidas se devem venerar Maria ou não, se devem ter imagens ou não, se devem acender velas ou não, batizar criança ou não, rezar o terço ou não, consagrar-se a Nossa Senhora ou não. Muitos católicos têm dúvidas se podem e devem praticar um catolicismo de vanguarda, um catolicismo de religiosidade popular, que veio da família, de tradições familiares. Alguns católicos têm dificuldade de entender o real papel do Santo Padre na condução da igreja, o papel de um sacerdote, chefe pastoral de uma paróquia, a vida religiosa, os contemplativos, as monjas de clausura. Qual o sentido dessas mulheres viverem atrás das grades? Não seria melhor que elas trabalhassem em colégios, como enfermeiras, trabalhassem em comunidades? Por quê? Porque não entendem o papel da contemplativa, que é como a hidrelétrica funcionando e dando luz para toda a igreja. Assim é a vida de uma carmelita, de uma clarissa, de uma beneditina, de uma agostiniana, não é? A vida de uma jerônima, a vida de uma cisterciense, de uma concepcionista. Tem muita gente que é cristã, católica, mas não sabe procurar sequer uma passagem na Bíblia, e que perdem muito no diálogo. Não que devam fazer disso aquisição de uma confusão, mas com protestante, testemunha de Jeová, espíritas, ateus. A gente nunca discute a palavra, a gente dialoga. A palavra sai, do livro e nos penetra e nos compenetra. É Deus que sai do texto sagrado para nós, Ele fala conosco no texto sagrado. Então a igreja hoje, no documento 80 da CNBB, com adultos, catequese de adulto, a preocupação para que o cristão católico adulto entenda a sua fé e dê testemunho. É desanimador quando vamos visitar uma família e às vezes 3, 4 pessoas da família somente sabem rezar e responder o terço. É desanimador quando nós pedimos para alguém ler o texto bíblico e alguém vai dizer que não quer ler, porque falta o interesse daquele momento. E mais desanimador é quando não há fruto na ação evangelizadora. Por quê? Nós vamos fazer o trabalho de evangelização, mas é preciso que haja o feedback, a resposta e o comprometimento de quem entende o que é ser cristão, católico, apostólico, romano. Eu, irmão Emanuel, aqui em Fortaleza, eu sou considerado alguém que bate muito nessa tecla e vou bater sempre. Fidelidade absoluta à Santa Igreja Católica e à sua doutrina e ao Santo Padre. Nada fora. Hoje eu ganhei de presente um livro de uma pessoa bem intencionada, mas o livro era de um sacerdote e diz: repensando os dogmas católicos. Não.
Só quem tem autoridade para repensar os dogmas é o Santo Padre, o Colégio dos Cardeais, né? Porque é depósito fidei. Então ninguém pode restabelecer o que seja a encarnação, dar um novo sentido para a missa, ressignificar a Eucaristia. As congregações religiosas fazem muito isso, né? Está na moda. Ressignificar o carisma do fundador e da fundadora. E talvez por isso estão perdendo tanta vocação. E as novas comunidades estão cheias. Por quê? Porque quando você chega numa congregação onde a madre fundadora não significa nada, o padre fundador não significa nada, não existe um livro sobre a vida dos fundadores. Algumas vezes a gente pega um livro sobre a fundadora, são só datas. O que ela fez, para onde viajou, o que fundou. E o carisma, a espiritualidade, a mística da fundadora. O livro não fala. Você pega o livro de um padre fundador de congregação, a data da ordenação, foi pároco não sei aonde, foi missionário não sei aonde, foi cônego, foi consultado para ser bispo, foi um grande legislador eclesial, mas a vida espiritual, a piedade, a espiritualidade, a mística que animava o fundador, não tem. Então as moças e os rapazes não querem saber desse tipo de vida consagrada. Vão para as novas comunidades onde a piedade está viva. É claro que eu não estou falando de modo geral, quantas congregações, ao fazerem a releitura do carisma, acertam em cheio. Quantas congregações masculinas e femininas, ao fazerem a releitura do fundador, acertam em cheio para o dia de hoje. Então é importante que o católico adulto entenda o que é ter fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se trata de conhecer a Bíblia para torná-la ponto de briga, né? Como se fosse uma rinha de galo, com evangélicos, testemunhos de Jeová, ateu, espírita. Mas esclarecer para o povo que nós temos a palavra em nós e ela produz frutos. É importante que o católico, apostólico romano adulto conheça a sua fé para evangelizar filhos, familiares, netos, parentes, próximos e distantes. Um grande abraço.